Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero dividir com vocês aqui no meu canal mais uma receitinha de bolo com saborzinho de canela. Aqui eu tenho 4 ovos inteiros, eu tenho uma xícara e meia de farinha de arroz e completei 2 xícaras ali com amido de milho. Pessoal, eu uso esse amido de milho aqui, ó, que não tem glúten, tá bom? Aqui eu tenho um copo, faltando um dedinho para encher de açúcar demerara. Tenho aqui um copo também de leite, 200 ml. Tenho aqui meio copo de óleo. Aqui eu tenho um doce de leite que eu vou usar e também o nosso fermento. E aqui a nossa forma já untada com açúcar e canela. Pessoal, é o seguinte, então eu vou bater todos os meus secos, não, vou bater todos os meus líquidos no liquidificador e depois numa vasilhinha eu vou misturar a farinha de arroz com amido de milho. Aqui também eu vou usar uma colherinha de chá de canela em pó e uma pitadinha de sal na colherinha de café, tá bom? Então é isso aí. Então, aqui eu já bati as nossas batidas aqui com os líquidos, né? E agora eu vou misturando aos pouquinhos aqui, ó, na nossa farinha de arroz com amido de milho. Porque, pessoal, parece que o líquido é muito, né? Ó, dá a impressão que é muito líquido, né? Mas na verdade não é, porque a farinha de arroz, olha, tá vendo? Conforme você vai pondo o líquido, ela vai absorvendo de uma maneira que se você pôr pouquinho líquido, o teu bolo fica todo quebradiço por causa da farinha de arroz, que é muito seca. Ela absorve muito líquido. Por isso que a gente vai pondo aos pouquinhos, ó. Se passar da medida e você ver que ficou mais molinho, ficou muito mole, porque no caso aqui, você pode substituir a farinha de arroz por trigo. Aí você coloca 2 xícaras de trigo e não precisa nem colocar o amido de milho se você não quiser. Mas o amido de milho, ele dá um toquinho especial. Aí você vai colocando, olha, pode ver que eu estou misturando aqui e a farinha vai absorvendo, ó, tá vendo? Aí para dar tempo de assar e ficar bem cozido mesmo essa farinha de arroz, então a gente vai colocando mais líquido, que daí ela não fica assim tão seca, né? Mas no caso do trigo, aí é um bolinho normal, né? No caso do trigo, você não precisa colocar tanto líquido, né? Você pode substituir por farinha de trigo sem problema nenhum. Aí você pode até diminuir um ovo, tá bom? E eu vou seguindo aqui e já mostro o ponto. Então, aqui eu já dei o ponto do nosso bolo, ó. Já bati bem, né, para dissolver bem a nossa farinha de arroz com amido de milho. Agora aqui eu vou colocar o nosso fermento. Então, aqui eu coloquei uma colher de sopa de fermento para bolo, fermento químico. Aí eu vou dissolver ele, né? E já vou pôr na nossa forminha para assar. Ó, como ele vai desmanchando. Então, nossa massa fica bem liquidazinha, tá bom? Aqui, pessoal, eu tô colocando colheres de doce de leite, assim, ó. Podia usar um garfo, outra colher para ajudar, mas só para mostrar para vocês. Então, eu vou colocando assim os pedaços de colherada de doce de leite na minha massa para levar a assar, tá bom? Depois de assado, eu mostro para vocês. Pessoal, o nosso bolo já ficou assim, ó. Agora vou tirar, esperar esfriar e cortar um pedaço para a gente ver como que ficou o nosso bolinho. Pessoal, nosso bolo já esfriou. Como
o bolo tem aquele doce de leite no meio, então eu fui tentar desenformar o meu bolo, mas só que ele tá grudadinho. Então, quando você for fazer o teu, você unta bastante ele aí com trigo, com bastante manteiga ou margarina. Unta bastante para não grudar igual o meu ficou grudadinho, mas mesmo assim eu vou tirar uma fatia aqui, ó, para vocês verem como que ele ficou. Tomara que eu pegue uma parte que tenha o doce, né? O doce de leite. Vou tirar aqui e mostro para vocês. Pessoal, olha o nosso bolo como que ficou por dentro. Então, o nosso doce de leite, ó, desceu lá embaixo. Tá vendo? Eita, nós, mas tudo bem, vamos comer. Olha ele no fundo aqui, ó, o doce de leite ficou bem no fundo do nosso bolinho. Mas mesmo assim, vamos experimentar o nosso bolinho sabor canela, né? Deixa eu ver. Gente do céu, que delícia. Olha isso. Ficou muito bom. Ficou uma delícia. Demais. Então, pessoal, eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo. E se vocês gostaram demais, é esse bolinho do canal, se inscreva no canal, dê o seu joinha e venha fazer parte aqui do nosso vídeo, tá bom? Quer dizer, do nosso canal.